Sejam bem-vindos, senhores e senhores, a mais um Tigrada Podcast. O podcast de melhor nome da internet brasileira e o único que te ajuda a fugir da esquizofrenia diária. Hoje é dia 8 de maio de 2025, são exatamente meia-noite 12 do dia 8 de maio. Vocês, quando é tipo meia-noite, vocês já falam que é o outro dia? Ou vocês só levam em consideração depois que vocês dormem? Porque eu fico um pouco incomodado quando eu falo pra alguém, amanhã eu vou fazer tal coisa, e a pessoa vira pra mim e faz, amanhã? Já passou da meia-noite, é hoje. Vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu, você entendeu? Eu odeio quando as pessoas corrigem as outras só por corrigir, só pra ser chato mesmo, sabe? Eu fico um pouco incomodado com isso, mas enfim. Faz mais de um mês aí que eu não publico nada nesse canal aqui, no Tigrada, né? E o motivo para isso, como eu falei no último programa, é que Deus realmente levou a sério o boicote a esse programa, principalmente depois que eu falei no episódio anterior que ele estava me dando sinais de que esse programa aqui deveria acabar. Obviamente eu falei tudo em tom de brincadeira, mas o nosso querido Papito parece que não tem um senso de humor tão bom assim, e ele começou a levar mais a sério ainda, e aí eu realmente quase encerrei esse programa aqui e criei outro, né? Eu criei um novo programa chamado Falso Show Rádio Show, né? Que está em outro canal e tem outro formato. Esse outro formato tem câmera, então se você aí é uma pessoa que precisa do estímulo visual, ou você tem muita curiosidade para saber como é a feição do apresentador desse programa, você está convidado a conhecer o Falso Show Rádio Show, tá bom? Não tem nenhum programa completo ainda no YouTube, mas tem um corte de 43 minutos onde eu falo do Café com Teu Pai, aquele cara lá que faz vídeo no Instagram dando dica para mulheres de como reconhecer um homem babaca, e ele fala com muita propriedade. Basicamente a conclusão que eu cheguei é que ele faz tudo isso, fala tudo isso porque ele é um homem baixinho e essa é a insegurança dele, tá bom? Então se você tem alguma curiosidade sobre esse tema, ou quer apoiar aqui esse péssimo apresentador no seu novo projeto, fique à vontade. Então a minha ideia era substituir, né, porque é basicamente a mesma coisa. O Falso Show Rádio Show e o Tigrada Podcast são basicamente a mesma coisa, onde eu vou ligar o microfone e falar um monte de merda, mas eu percebi que eu ainda preciso desse programa aqui. Eu ainda preciso de um programa só em áudio. Eu ainda preciso de um programa onde eu tenho uma liberdade um pouco maior. Eu me sinto melhor e mais confortável gravando só em áudio. Então eu resolvi que o Tigrada Podcast vai continuar existindo e não vai ser periodicamente, tá certo? Periodicamente? Acho que tá, né? Não vai acontecer periodicamente, provavelmente, mas talvez sim, porque uma vez por semana é muito tranquilo de gravar isso aqui. E qual é a minha ideia, né? O outro programa ele tem uma função muito legal, né? Que por ser em vídeo, eu posso criar vários cortes no Instagram, né? E movimentar as redes sociais é muito importante hoje em dia se você quer ser um comediante, né? Aparentemente é só isso que importa. Então se você tem bons números, se você tem um bom número de seguidores, coisa que eu não tenho ainda, eu espero conseguir com esse novo programa, você acaba tendo um aval um pouco melhor, né? Você acaba se destacando, é chamado para mais coisa, é mais legal, sei lá. As pessoas se importam muito com isso aí. Uma merda, mas como eu já falei aqui, a gente tem que se submeter ao que a sociedade pede, né? Então eu criei esse outro programa, é um programa um pouco mais organizado,
sempre passa uma moto. São 00:17 e sempre passa um filho da puta com o escapamento da moto cortado, fazendo um barulho do caralho. E por mim, esses caras passariam todos os dias por uma rua cheia de pipa e que todas as pipas estivessem usando cerol e que esse cara estivesse a 120 km/h fazendo muito barulho, e aí várias linhas de cerol pela... Eu não consegui desenvolver essa ideia. Mas basicamente eu queria que eles estivessem a 120 por hora e tivesse um molequinho empinando pipa com cerol, e aí ele passasse e aí o cerol cortasse a cabeça dele de uma vez só, né? Menos um motoqueiro aí no mundo. Viu? Isso é uma coisa que eu não falaria se a câmera tivesse ligada, porque eu ando muito de Ubermoto e eu tenho muito medo de motoqueiro. E se algum motoqueiro ouvisse isso aqui, visse meu rosto, e por uma coincidência eu pedisse um Ubermoto e viesse um motoqueiro que ouviu o meu programa, que viu meu rosto e me reconhecesse, ele poderia, sei lá, se matar para poder me matar junto, entendeu? Porque motoqueiros geralmente são bem psicopatas. Mas é isso, sim. Esse programa aqui vai continuar existindo porque basicamente porque eu quero e porque eu gosto de gravação em áudio. Eu acho que tem um valor em gravação em áudio, né? Então o que eu vou fazer, o que esse programa se tornou, é basicamente um pré-show pro falso show, rádio show. Aqui eu não vou ter um roteiro escrito como eu geralmente fazia, meio que tinha ali uma linha de raciocínio que eu ia seguir, e no roteiro tinha já algumas piadas assim, tipo, vai por essa linha aqui, defende esse ponto de vista, fala dessa forma, entendeu? Tinha essa coisa aqui. E aí eu guardei isso e essa ideia de um roteiro mais elaborado. Minha voz falhou. E um roteiro mais elaborado para o falso show, rádio show, e esse programa aqui se tornou apenas fluxo de ideias. Eu vou ligar o microfone, vão ter aí alguns temas que eu quero falar no falso show, rádio show, mas que não vão estar bem estruturados. Eu só vou falar o que vier na cabeça quando eu ver o tema, entendeu? E eu acho que esse tipo de programa é muito bom para praticar, né? Eu gosto muito desse tipo de humor que é só você seguir o seu fluxo de ideias e falar o que vier na cabeça. E existe como é que eu posso falar? Eu acho que existe um valor muito grande assim nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então, se você é uma das poucas pessoas que ouviu esse programa e gostou desse programa, seja muito bem-vindo. Estamos de volta e agora é pra ficar, porque agora eu entendi qual é o papel desse programa. Mais uma moto passando na rua. Eu entendi qual é o papel desse programa na minha vida, e ele vai continuar existindo em simultâneo em simultâneo ao falso show, rádio show. Então, se você quer ver em vídeo e mais elaborado, ou talvez não também, talvez seja a mesma coisa, talvez eu fale aqui uma coisa e lá fale a mesma coisa, é bem provável que isso vai acontecer, mas o que o falso show, rádio show é uma grande gravação de cortes para um Instagram, entendeu? E de corte para o YouTube. Talvez nunca saia um programa inteiro do falso show, rádio show, pelo menos não por enquanto. E é isso aí. Se você quer ver, se você é uma das pessoas que precisa de estímulo visual, considere seguir lá o falso show, rádio show aqui no YouTube, tá bom? Então esse era o aviso do começo do programa. Então vamos ver se tem alguma coisa interessante pra gente conversar. Essa semana tá boa de tema, na verdade, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo aí que tá dando o que falar, né? Tem
Tem uma coisa que eu queria falar aqui, que é o jogo do Barcelona, né? Se você é uma pessoa que curte futebol, eu espero que você goste da Champions League. Geralmente as pessoas que gostam de futebol gostam muito da Champions. Eu torço caralho. Eu torço pro Barcelona desde muito pequeno. Eu não lembro por que eu comecei a torcer pro Barcelona. Eu lembro que antes de torcer de fato pro Barcelona, eu torcia pro Milan por causa do Kaká. Mas aí em algum momento ali, muito novo, eu já parei de gostar tanto do Milan e passei a ser um fã, um torcedor do Barcelona, tá bom? Se você é o tipo de pessoa que fala merda sobre brasileiros que assistem futebol europeu, você não sabe o que é bom, tá bom? Principalmente se você tem um time merda como o meu. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu torço pro Clube Náutico Capibaribe, que agora nesse momento está em antepenúltimo na Série C, tá bom? Então, se você é uma pessoa que torce para um time de merda do Brasil, você vai ter que buscar a sua felicidade futebolística, o seu pão e circo em outro lugar, né? Então eu acabo sendo uma pessoa que eu acompanho, por exemplo, muito basquete, né? Porque eu joguei basquete também. E acompanho muito futebol europeu, né? E aí eu finjo que eu não acompanho o Náutico, né? Eu finjo que eu não sei quando são os jogos do Náutico. Eu finjo total demência para que eu possa ser um pouquinho mais feliz. É exatamente o que eu faço com a filosofia, é exatamente o que eu faço com a política. Eu finjo que eu não tô vendo a merda acontecer, tá bom? Eu finjo que eu não sei, que eu não li aquelas merda toda e que aquilo fudeu a minha cabeça e eu comecei a pensar demais e desenvolvi esquizofrenia justamente porque eu li demais, tá bom? Então é exatamente isso que eu faço com o meu time de merda, que é o Náutico, né? Eu finjo que ele não existe, eu assisto os jogos em silêncio, eu não falo com ninguém sobre o Náutico, eu finjo que nada tá acontecendo, tá bom? E aí, essa semana teve esse jogo aí, o jogo de volta da semifinal da Champions, que foi Barcelona e Inter de Milão, tá? E eu demorei muito tempo, eu demorei cerca de 12 horas aí para entender a grandiosidade que foi esse jogo, porque eu não sei se vocês têm isso, mas quando eu torço para um time, eu não consigo ver o quão grandioso aquele jogo tá sendo. Pelo menos não na hora, porque eu tô muito focado em torcer pros caras e ver o que é que os caras estão fazendo e ver se tem chance de ganhar. Enfim, eu fico muito focado no jogo. E também porque, como eu acompanho os jogadores e tal, acaba que, por exemplo, Rafinha fez o gol da virada. Pra mim, foi mais um gol do Barcelona, entendeu? Pra mim, eu não olhei como, caralho, Rafinha fez um gol aos 93, tá ligado? Pra virar o jogo, pra classificar o Barcelona. Não vi aquele gol como sendo histórico pro Rafinha e histórico. Eu só fiquei aliviado de tipo, caralho, vamos ganhar essa porra, né? E além disso, quando terminou o primeiro tempo, eu olhei pro jogo e eu falei, velho, o Barcelona vai virar essa porra, porque esse time do Barcelona, essa temporada ele tá viciado em virada. E aí eu abri uma casinha de aposta, né, que é bom, e coloquei R$5 na virada do Barcelona. Eu coloquei R$5 pro Barcelona ganhar o jogo e iria voltar R$70. Então, além da minha torcida pro Barcelona, que já é uma torcida muito passional, assim, porque eu acompanho o Barcelona há muito tempo. Além disso, ainda tinha o fato de que eu poderia ganhar R$70, que seriam, obviamente, usados para comprar droga, né? Então, eu tava, beleza, eu posso ganhar, além da felicidade do Barcelona ir pra final da Champions depois de tanto tempo, eu ainda vou ganhar R$70, né? Mas, como eu não sou o tipo de pessoa que conta com os ovos no cu da galinha, eu não fiz nenhum plano com esse dinheiro. Eu fiquei, tá, se eu ganhar aí eu vejo o que é que eu faço. Só que quando o Rafinha fez o gol aos 93, acho que foi aos 93, ou foi aos 43 do segundo tempo, que aí já não é 93, né?
Mas enfim, alguma coisa assim. Quando ele fez o gol, eu fiquei, bom, acabou o jogo, né? Até os narradores, mas também os narradores da TNT são horríveis, né? Mas eles estavam falando, quem fizer gol a partir de agora provavelmente está classificado, e você acaba acreditando porque você tem a impressão que esses otários que narram o jogo, né, eles sabem mais do que você, né? Outra coisa também que eu achei uma merda nessa transmissão TNT é esse Rafinha, né, que é um ex-jogador. Não é o Rafinha, jogador atual do Barcelona. É um Rafinha, ex-jogador que, se não me engano, também jogou pelo Barcelona. Deixa eu ver se é o mesmo. Calma aí. Rafinha, comentarista TNT. Eu acho que é o ex-jogador do Barcelona. Ou não é? Pela cara, eu acho que é ele. Pela cara. Não, é o do Bayern de Munique. Lateral Rafinha, que acumula passagens vencedoras. Calma. Qual o sobrenome dele? Qual é o sobrenome dele? Rafinha e leva. Cadê? Esse é Rafinha. Caralho, eu realmente não sei. Eu acho que é o mesmo Rafinha que jogou pelo Barcelona, mas eu não tenho muita certeza não. Rafinha. Deixa eu ver. Rafinha Barcelona. Bom, se você tá nesse programa aqui, você vai ter que lidar com isso, tá? Com eu divagando sobre temas, porque é exatamente sobre isso que é esse programa, tá bom? Eu não sei se vou deixar a captura de tela ligada durante o programa, ou se eu vou deixar só a tela do Tigrada mesmo, não sei. Eu posso colocar também, eu descobri que isso daí é bem legal de fazer, que é colocar gameplay de Subway Surfers no fundo dos vídeos. Que aí parece que a galera fica meio hipnotizada e aí fica ouvindo sua voz e aí, enfim, talvez funcione, vou testar isso aí, né? Talvez seja uma boa. Porque antes eu fazia uns cortes meio... Eu demorava muito pra fazer corte bom pro Reels e Shorts, essas porra, porque eu ficava tentando fazer de qualidade, mas eu percebi que as pessoas agora fazem com IA e todos os cortes de IA são uma merda. Eu descobri a plataforma Opus Clip. E aí eu tentei fazer uns cortes do Falso Show, Radio Show nessa plataforma e, meu amigo, é horrível, tá ligado? Porque uma das qualidades de você fazer um rádio show e você poder cortar pra Reels e Shorts é que você pode corrigir o timing das piadas que você faz. Esse é o melhor benefício que tem. Só que aí essa plataforma, ela não faz corte exatamente. Ela não faz uma edição dinâmica. Ele só corta um trecho completo, tipo, sei lá, 30 segundos completo, e aí fica o seu que não é bom para o Shorts e Reels, entendeu? Então é uma merda, não funciona essa merda. Talvez ele não seja tão bom em português, pode ser isso também, porque eu vi uns caras que usa essa plataforma em inglês e que funciona melhor, mas eu não sei. Voltando, né? E aí Rafinha fez o gol da virada, eu fiquei aliviado, e aí o meu erro foi começar a fazer planos para o dinheiro que eu achei que já tinha ganho. Eu até cheguei a abrir o aplicativo e fazer, eu vou dar cash out aqui porque pode dar uma merda nesses últimos minutos, eu não quero que dê merda e eu queria muito pegar esse dinheiro, seria muito legal. Só que aí eu vi lá, o cash out ia ser R$58, né? E aí seria R$12 a menos. E assim, pensando agora, né? Engenheiro de obra pronta, perder R$12 seria, né, muito melhor do que perder de ganhar 65, né? Só que aí Rafinha fez o gol e aí, além de já estar contando com a classificação do Barcelona, eu também já estava contando com os R$70 da aposta que eu tinha feito, que na verdade eram 65, né? E aí quando
a Inter empatou, o que seria uma derrota de R$ 5, porque eu não estava contando com aquele dinheiro. Então, se eu perdesse, eu só teria pensado, perdi 5 conto, que foi o que eu coloquei na casa de aposta, tudo certo. Só que como o Rafinha fez o gol e eu comecei a achar que eu já tinha ganho aquele dinheiro se tornou meu já, entendeu? Então, quando a Inter fez gol, foi como se tivessem me roubado R$ 70, né? E eu fiquei puto pra caralho, fiquei mal. Meus amigos também, que passaram o jogo inteiro, o primeiro tempo inteiro do jogo, meus amigos estavam me humilhando no grupo da gente e eu calado, né? Só que aí eu falei, galera, se o Barcelona virar, vocês vão ter que me aguentar. E eles rindo pra caralho, e aí, pô, gol, 2-1. Aí os caras já ficaram, ih, caralho, fudeu. Aí depois 2-2. Aí os caras já, fudeu. Quando deu 3-2, eu comecei a mandar áudio no grupo. Porque, porra, todo mundo, até a galera do grupo tava falando, porra, ganhou 70 conto, acertou que os caras iam virar, porra, botou pra fuder, o tempo te redimiu, essas porra. Só que aí eles não contavam com a total incapacidade do Barcelona de defender nos últimos minutos e a incapacidade do Barcelona de estar numa posição favorável, né? O Barcelona parece que tem aversão a estar na frente do placar. Então, foi isso, né? E se você é uma pessoa que gosta de futebol e teve o privilégio, que nem eu, de assistir esse jogo ao vivo, parabéns, Gil. Parabéns, porque esse jogo vai ser falado por muito tempo. Um agregado de 7-6. Foi 7-6? Acho que foi. Um agregado de 7-6 é uma loucura absurda, tá? E também um gol aos 93, depois um gol aos 98 para empatar, para ir para prorrogação. E aí na prorrogação os caras viram de novo. Isso é uma loucura, isso é um jogaço da porra. E assim, não foi aquele tipo de jogo, não foi aquele tipo de semifinal que tem muito gol porque teve muito erro. É um tipo de semifinal que teve muito gol porque teve muito acerto, tá ligado? Isso é muito foda, pô. Isso foi um dos melhores jogos de futebol que eu já vi, tá ligado? O primeiro, o jogo de ida já tinha sido um dos melhores jogos de futebol que eu já tinha visto. E aí esse segundo foi um negócio absurdo que eu só fui entender hoje de manhã. Ontem de manhã, porque já passou da meia-noite. Vai tomar no cu. Eu discutindo comigo mesmo. Esquizofrenia. Mas é isso. Aí eu fui ver os melhores momentos hoje de manhã e aí eu entendi a grandiosidade do jogo, né? Porque ontem eu tava muito passional, tava triste, né? Porque o Barcelona perdeu, fiquei meio triste, assim. Sabe quando você fica triste, mas você não quer estar triste e aí você acaba ficando puto porque tá triste? Tipo, caralho, eu tô puto porque os caras perderam. Barcelona perdeu e eu tô puto, entendeu? Mas eu fiquei, não tenho o que fazer. Eu criei um carinho muito grande pelos jogadores, né? Por Rafinha, Yamal é bizarro. Eu gosto de todos, na verdade. Não tem um jogador do Barcelona que eu não goste, assim, principalmente dos titulares. Talvez o que eu menos goste seja Lewandowski, porque ele podia estar fazendo muito mais do que ele faz, apesar de que ele é um dos artilheiros do time, ele joga pra caralho, avião passando, ele joga pra caralho, é muito bom, mas assim, ele sempre parece meio morto no campo, sabe? E aí me irrita um pouco e eu não consigo ver ele como alguém identificado com o clube. Eu acho que ele só é, sabe, um jogador de futebol que tá lá jogando. Enquanto os outros eu vejo uma identificação com o clube, assim, sabe? Tipo, Dani Olmo chegou recentemente e eu olho pra ele e eu fico, caralho, esse cara é Barcelona, pô. Esse cara sempre foi Barcelona e acabou. Rafinha também, pra mim, é Barcelona. Yamal nem se fala, né? Yamal é um gênio, é bizarro. Yamal me deixa um pouco puto, assim, porque ele tem 17 anos, né? E aí eu tenho 25 e eu olho pra ele e eu fico, caralho. Imagina você ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo aos 17 anos, bicho. Isso deve ser uma loucura, né, pra cabeça dele.
Mas como ele, desde muito novo, foi tido como um gênio do futebol, talvez ele esteja acostumado, assim, já. Provavelmente ele está acostumado e, assim, ele não peidou sob pressão também, né? Foi bizarro, assim, esses 2 jogos dele na Champions, assim, a semifinal contra a Inter. Eu nunca vi um moleque de 17 anos jogar assim, tá ligado? De chegar pros veteranos assim e cagar pro cara, pô. Olhar pro cara e falar: você pra mim é merda, tá bom? Você que tá aí, tem 15 anos de carreira, você é merda. Que é basicamente o que eu fiz com os comediantes daqui. É basicamente o que eu penso dos comediantes daqui, apesar de eu não ser um gênio como Yamal. Mas eu olho pra eles e, você tem 15 anos de carreira, mas você é um merda, tá bom? Tá vendo? É esse tipo de liberdade que eu gosto de ter aqui. Eu não falaria isso no falso show, rádio show, entendeu? Seria uma coisa que eu começaria a falar e eu me censuraria e aí eu faria alguma piadinha em cima pra disfarçar. Mas é isso. Esse a sessão futebol aqui do Tigrado Podcast. Provavelmente todas as pessoas que estavam ouvindo esse programa, as 2 pessoas. Agora só tem uma, que no caso é a minha namorada, que ouve o programa às vezes. Então, amor, te amo. Um beijo pra você. E Ciro Costa também ouve um pouco desse programa, que é um comediante aqui de Recife também. Ruim pra caralho, uma merda ele, mas ele escuta o programa, então obrigado aí, Ciro. Vamos ver o que tem mais. Tem essa parada do conclave aí também, né? E a única coisa que eu tenho pra falar sobre isso aí é que Hollywood mandou matar o Papa, né? Hollywood mandou matar o Papa pra que... não sei se Hollywood, talvez a galera da produção de Conclave arrumou um jeito aí de matar o Papa e para que o filme deles tivesse mais relevância ainda do que teve. O filme é bom pra caralho, ele mostra aí exatamente o processo de conclave, ele mostra ali como funciona nos bastidores, né? E é um puta filme do caralho. E aí as pessoas esse ano aí estão super interessadas pra saber quem é o Papa, né? Quem vai ser o Papa, como é o processo de conclave, quem está votando, como está votando, por que está votando, quem são os indicados, entendeu? E isso tudo só porque saiu um filme. Será que a Igreja Católica financiou o filme do conclave para que as pessoas passassem a ligar muito para pro conclave desse ano aí, que a galera já tava ligado que o Papa ia morrer, né? Ou envenenaram esse Papa aí, né? A galera lá, os outros papas, não sei como é que fala, né? Tem várias pessoas querendo ser papa. Eu acho que é bispo, né? Bispo que vira papa? É bispo que vira papa? Eu não sei. Eu descobri que qualquer pessoa que foi batizada, qualquer homem, né, que foi batizado e que não casou e não tem filho, pode ser papa. Mas que parece que desde 1300 que nenhuma pessoa que não é bispo, eu não sei se é bispo, eu queria saber se é, mas eu não queria pesquisar também. Enfim, nenhuma das pessoas... Porra, já me confundi tudo. Enquanto eu for um apresentador de merda, esse programa vai ter um nome de merda. E esse programa vai existir. Mas é isso aí, eu não me interesso muito, eu não ligo muito pra quem vai ser o Papa. E nem as pessoas também. As pessoas só estão falando disso aí porque tá na moda falar do conclave por causa do filme. E aí fica fazendo piadinha e meme. E tem o filipino de não sei de onde que pode ser o Papa. Que não vai ser, tá? Não vai ser. A gente já teve o Papa progressista. Quem gostou, gostou. Quem viveu, viveu. Agora vai vir um velho fudido que vai falar: ó Pai, perdoem os viados, pois eles não sabem o que fazem.
Perdoe las lésbicas, pois elas não querem dar para mim. Perdoem las crianças, eu não vou continuar essa piada. É isso, entendeu? A galera não liga de verdade, e aí vai vir um papa conservador agora, porque a gente já teve um progressista, e aí meio que dividiu a igreja demais, e aí vai vir um conservador que vai dividir de novo, e aí isso vai acontecer, mas ninguém liga. No Brasil também, entendeu? A mesma galera, inclusive, que fala: "Ai, você acompanha futebol europeu e só que você mora no Brasil". Minha filha, você tá no Twitter o dia inteiro falando sobre quem vai ser o Papa, que não muda porra nenhuma pra você. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não muda. Outra coisa também. O que o Papa fala só importa se ele estiver concordando com a sua opinião. Já perceberam isso aí? Tipo, a congregação católica de Santa Catarina se sentia na liberdade de discordar do Papa Francisco, entendeu? O Papa Francisco vinha: "Oh, Pai, perdoem essas pessoas que dão lampadada na cabeça de veado, pois os veados precisam ser tratados como qualquer outros", entendeu? E aí vinha o seu Josemar da congregação católica de Santa Catarina e falava: "Esse papa é viado, concordo com ele não", tá ligado? A maior autoridade católica vinha, dava uma opinião assim, não é que não é opinião, né? Ele dava ali a ordem dele ali, e aí o cara se sentia na liberdade de discordar, entendeu? Então, o Papa não é autoridade de porra nenhuma. Ele só vira uma autoridade quando ele está concordando com o que você pensa. E é basicamente como a religião funciona, né? No fim das contas. As pessoas querem que a religião confirme o que elas acreditam. E se não confirmar, aí vai dizer: "Ah, essa igreja aí é corrupta. O padre Lancelotti, ele é um comunista safado, aborteiro, filha da puta", entendeu? Então, não muda nada. Tu vai acreditar na mesma coisa, entendeu? Por exemplo, se você, menininha de esquerda, cabelo azul, que tá aí acompanhando o conclave porque você viu o filme e agora você é uma especialista na escolha do Papa. Se vier um Papa conservador, vamos supor que você seja católica, tá? Se vier um Papa conservador, você vai virar uma pessoa conservadora? Não vai. Se você for uma pessoa de direita, que tem uma arma, né, que tem, enfim, não sei definir uma pessoa de direita, são tantas camadas que eu não sei. É muito fácil definir uma pessoa de esquerda, só você falar de ecobag, cabelo colorido e boné do MST. Pra gente de direita é muita camada, então não sei definir. Mas se você for uma menininha de direita e católica, se o Papa for progressista de novo, você vai virar uma pessoa progressista? Não vai. Então, cala a boca. Não importa quem vai ser o Papa, entendeu? Então, e também cala a boca sobre futebol, tá? Se você é uma pessoa que torce pro Papa filipino ganhar, você não tem o menor direito de reclamar que eu torço para um time europeu morando no cu de Pernambuco. Tá bom? Tá bom? Então, cala a boca. É isso que eu tenho para falar sobre o conclave. Eu não ligo, você também não liga, mas você prefere fingir que liga. Essa que é a questão, né? Que é exatamente as pessoas que ficam discutindo política, ficam discutindo filosofia. Você se enganou, você acha dentro da sua cabeça que você se importa, mas você não se importa. Você só quer fazer parte de um grupinho para você se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa importante, como se a sua opinião fosse importante, tá bom? É só você ver os caras que falam de política na internet. É tudo esquisito. Vamos lá. Kim Kataguiri, nerd fudido que ficava vendo anime o dia inteiro, que joga LOL, que joga Ragnarok,
entendeu? Um fudido. Aí você vai pro outro lado. Ian Neves. Era um moleque estranho na escola, com certeza, que era quase profissional de ioiô, entendeu? Sabe quando você tá na escola conversando com seus amigos e tem um esquisito no canto brincando de ioiô sozinho? Ian Neves, entendeu? Então, se você prestar atenção em quem são as pessoas que se importam com política na internet, é só a galerinha sociopata, né? É Nando Moura, que é maluco, né? Que perdeu o filho e enlouqueceu. Tô brincando. Passei do limite, desculpa. Aí vem Kim Kataguiri, Mamãe Falei, que é outro ninfomaníaco. Todas as pessoas que se importam com política na internet, elas têm algum problema, tá bom? E aí, vocês querem reclamar do meu futebolzinho? Cala a boca, tá? Cala a boca. Cala a boca. Vamos ver mais coisa aqui. Teve a treta das inteligências. Eu vou fumar um cigarro. Eu acho que é por isso que eu tô embolando tudo, porque eu preciso de um cigarro. Já volto. Bom, voltando, né? Nesse meio tempo aí que eu fiquei sem gravar o programa, teve também a polêmica da IA, né? Que a galera ficou puta porque estavam usando a IA para fazer artes estilo Estúdio Ghibli, que isso era roubo de propriedade intelectual, toda essa frescura aí, né? E aí começou a discussão sobre designers, sobre ilustradores, sobre como essas pessoas vão perder os empregos, né? E eu entendo isso aí, tá? Mas você provavelmente vai perceber que a thumb desse vídeo foi feita por IA. Provavelmente eu irei fazer uma thumb por IA e você também vai ver que essa thumb feita por IA é muito melhor que todas as outras thumbs que eu fiz em 5 minutos no Canva, pegando PNGs aleatórios no YouTube não, no Google, e colocando em cima de uma logo que eu também fiz em 5 minutos no Canva. Então, assim, eu tenho esse mini projeto aqui, que é o Tigrado Podcast, e tenho outro mini projeto que é o Falso Show Rádio Show, que eu não tenho budget para pagar um designer para fazer thumb para mim. E eu também não tenho tempo, né, porque eu trabalho, eu também não tenho tempo para fazer uma thumb foda e um bagulho foda, entendeu? Mas se existe uma ferramenta que pode fazer umas coisas super fodas pra mim, umas imagens super legais pra mim de graça, eu vou usar, porque pensa comigo, eu não iria pagar um profissional pra fazer de qualquer forma, tá? E o que é que iria acontecer? Eu teria que fazer e ficaria uma merda, porque eu não tenho tempo, não tenho paciência também, e aí ficaria uma merda. Então eu vou usar com toda certeza inteligência artificial para melhorar a estética dos meus projetos, tá? Se eu tivesse dinheiro para pagar um profissional para fazer, eu pagaria para um profissional fazer, porque eu acho que um bom profissional que ele está recebendo para fazer aquilo ali, ele vai fazer uma parada melhor que a inteligência artificial. Eu ficaria muito puto se eu contratasse um designer e ele fizesse uma parada pior que a inteligência artificial, tá ligado? Porque se você tá com muito medo de que a inteligência artificial roube o seu trabalho, talvez o seu trabalho seja uma merda, né? Já parou pra pensar nisso? Talvez a inteligência artificial tenha vindo pra gente aumentar o padrão dos nossos serviços? Talvez também. E aí teve toda essa polêmica e aí eu vi uma galera discutindo sobre isso. Na verdade, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso no outro programa. Porque eu lembro que teve um corte que eu falei sobre artistas de colagem, né? Enfim. Só que esse é o meu ponto de vista aí sobre inteligência artificial. Se você tem como pagar um designer, paga um designer, entendeu? Mas no meu caso, que eu sou um fudido, não faz sentido eu continuar fazendo umas thumbs de merda, sendo que eu posso chegar pro ChatGPT e falar, irmão, ó, referência é essa, faz uma thumb aí pra mim. O tema do programa é esse, bota umas referências a isso e taca-lhe pau aí.
E aí em 5 minutos, que é o tempo que eu gastaria pra fazer uma thumb horrível, ele faz uma thumb foda pra caralho pra eu usar no meu programa. Então assim, né? Vamos colocar a mão na consciência e parar pra pensar que existem pessoas que não tem como pagar, né, um profissional pra fazer uma parada e que ao mesmo tempo ele quer ter uma coisa profissional e bonita para o seu projeto, seu mini projeto que não tem dinheiro, entendeu? Todas as pessoas que eu vi reclamando dos outros usando inteligência artificial são pessoas. Eu odeio essa palavra, inclusive. Esse termo, inteligência artificial. Eu acho muito difícil de falar. Muito difícil de falar. Eu não consigo falar rápido. Inteligência artificial. Tá vendo? Sai meio artificial. Artificial. Sabe? Eu não consigo falar direito. E aí eu quero ter um programa de rádio. E quero falar no microfone. Não faz sentido, né? Mas enfim. Então, galera, para pra pensar, né? Para pra pensar um pouquinho que tem usos práticos e bons para inteligência artificial e tem usos que realmente são meio paia, mas que também, assim, cada um com seu cada qual também. Cada um sabe como gasta seu dinheiro. Eu, se tivesse dinheiro, pagaria um designer para fazer, porque eu realmente acredito que a produção humana ela é melhor e ela é mais interessante que a produção de um robô, eu acho. Apesar de que o robô ele vai pegar várias referências humanas, né, para aquilo. E outra coisa também, essa coisa de que é plágio, não é plágio, tá ligado? A inteligência, olha essa merda, a IA, né? A IA, acho que fica melhor. A IA, ela vai pegar as referências, mas ela vai fazer o negócio dela ali. Por exemplo, não existe no estúdio Ghibli um avatar meu, não existe, é inexistente. Só que aí eu boto na IA lá, ó, mando a foto e digo, faz essa foto aí no estilo de IA, ou no estilo do estúdio Ghibli. E ela vai e faz. Esse desenho, ele não existe em nenhum lugar do mundo. Tá ligado? Ela não copiou, ela pegou o estilo e fez. Que é exatamente o que muitos artistas fazem. As pessoas, para provar o ponto delas, o que é que elas fizeram? Elas, olha aqui como é que um artista de verdade faz uma parada no estilo do estúdio Ghibli. Então, se você pode fazer, por que que a inteligência artificial não pode fazer também? Tá entendendo o que eu tô falando? Se o problema ético da parada é você roubar o estilo do Miyazaki, acho que é Miyazaki, não, o nome dele. Se o problema ético da parada é roubar o estilo do cara, como é que tu vai lá e faz um desenho no mesmo estilo do cara pra provar o teu ponto? Entendeu? Então, nada faz sentido nessa discussão. Eu vou bater na tecla aqui de novo de que uma das pessoas que eu vi mais incisivamente reclamando sobre inteligência artificial foi uma artista de colagens que pra mim não é artista, tá bom? Porque qualquer coisa que uma criança de 9 anos consegue fazer, pra mim não pode ser considerado uma arte foda, entendeu? Você não pode supervalorizar isso. Você pode até considerar arte, você pode até achar legal, você pode até achar bonito, tem umas colagens que são bem legais, inclusive, mas você não pode supervalorizar a sua arte também. Você tem que colocar a sua arte no lugar onde ela merece estar. Colagem, assim, vamos supor que seja uma lista de 20 tipos de arte. Colagem deve estar ali no 18º, entendeu? Deve ficar atrás só de, sei lá, Basquiat, entendeu? Aquele cara que joga tinta numa tela e diz, olha aí, arte pra caralho. Não é, né? Deve ficar atrás do Basquiat e... deixa eu ver mais. E de fotografia também. Fotografia é outra merda, né? Porque tá lá o mundo e aí você tira uma foto de algo que tá lá e aquilo é uma arte. Você só apertou um botão, não é arte, tá bom? Então a ordem de baixo pra cima é Basquiat, fotografia e colagem, que são as top 3 piores, as bottom 3 piores formatos artísticos aí, tá bom?
Mas é isso. Teve essa discussão aí da IA. Esse é o meu hot take sobre essa discussão de que use essa merda aí mesmo. Tá aí. Gente, vocês não entenderam ainda. O caminhão do lixo tá passando. Tá um cheiro horrível e um barulho ensurdecedor. Eu odeio. Eu não sei se é porque eu moro num bairro meio fodido, né? Mas como é que permitem que o caminhão do lixo passe às 1 da manhã fazendo barulho pra caralho na rua das pessoas, tá ligado? Eu não entendo isso. Aí lá vem outro corno com o escapamento da moto fazendo barulho. Puta que pariu. Como é que pode, né, velho? Como é que pode isso? É isso. Por exemplo, sempre que passa de madrugada um filho da puta fazendo barulho de moto, eu me torno automaticamente um bolsonarista que quer que as pessoas morram de graça, tá ligado? E que gosta de ver vídeo de morte. E que toda vez que vê um vídeo de morte, sei lá, por exemplo, hoje teve no Twitter, viralizou um vídeo aí de um cara basicamente virando o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, tentando roubar fio de cobre de um poste, tá ligado? E aí os comentários, a maioria era -1, graças a Deus, tá ligado? O que pra mim não faz sentido também, porque, caralho, pro cara subir num poste de luz, olha isso, olha o barulho que tá fazendo esse caminhão de lixo. Bom, pro cara subir num poste pra roubar fio, que é o que, assim, a chance dele levar um choque, eu acho que chega a ser uns 80%, né? E esse cara, ele tava sem camisa e sem sandália também, né? A camisa não faz tanta diferença. Eu sempre tenho a impressão que a camisa defende muito mais do que ela protege, muito mais do que ela protege de fato, né? Tipo, quando eu jogo futebol, eu não gosto de jogar sem camisa, não pelo fato de eu não gostar do meu corpo, mas pelo fato de que eu acho que se eu levar uma porrada vai doer menos, entendeu? Eu não sei porque eu tenho essa impressão. Mas ele tava sem sandália, né? Porque eu acho que, no mínimo, se você vai subir num poste pra roubar um fio, você pelo menos bota uma havaiana, né, de borracha, porque tem essa história aí que você não levaria choque, né? Porque a borracha ela isola. Então, eu não sei se isso funciona num poste de luz. Nem era um poste de luz, era. Não sei como é que fala o poste onde tem os fios, né? Não é poste. Enfim, mas é os fios de alta tensão lá. E ele foi subir pra roubar o fio e aí ele explodiu, né? Virou tocha humana. E aí os comentários eram todos -1. Se fudeu. É isso aí. Que alegria. Seleção natural tá limpando a galera. Entendeu? E eu fico um pouco incomodado com esses comentários, mas toda vez que passa um cara aqui de madrugada fazendo barulho de moto, eu me torno esse cara dos comentários, tá ligado? Se um dia eu ouvir um cara fazendo esse barulho de moto, tá ligado? E do nada eu ouço ó, mais uma moto. E do nada eu escuto um barulho de uma porradona e um grito, e eu olho pela janela e vejo que esse cara tá todo estribuchado no chão, eu vou abrir um sorriso. Eu vou, infelizmente, abrir um sorriso. Isso vai me causar uma alegria muito genuína. De tipo, caralho, você é um merda. Você tentou atrapalhar o meu sono. Que amanhã eu trabalho nessa merda. Preciso dormir. Você tentou atrapalhar o meu sono. E Deus colocou um poste na sua frente. Colocou uma linha de cerol pra passar no seu pescoço. E você morreu. E isso pra mim é uma alegria muito grande. Tá bom? Eu me torno isso aí. E eu já me perdi onde é que eu tava. Eu tava falando de IA, né? Mas eu acho que acabou esse assunto já. É isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Teve outra coisa que rolou. Eu acho que eu não cheguei a falar do Legendário nesse programa, mas eu não queria falar agora.
Eu vou falar, talvez eu fale, mas teve outra coisa que rolou hoje, especificamente, que foi, viralizou aí uma briga de adolescentes no TikTok, né? Eu passei o dia em casa, sem fazer nada, e porque hoje foi minha folga. Minha folga, inclusive, mudou de dia 3 vezes na última semana, tá? O que é horrível para uma pessoa que precisa de uma rotina certinha para ser um adulto funcional, né? E aí eu vou, elaboro minha semana, e aí chega no outro dia, o meu chefe manda mensagem: Ei, vamos precisar realocar tua folga, tá? Tem problema? E se eu dissesse que tem problema? E se eu dissesse não posso? O que é que ia acontecer? Eu ia ser demitido. Eles iam arrumar alguém que possa, né? Alguém mais maleável. Então, eu não posso ser demitido agora. Porque eu preciso desse emprego justamente para dar continuidade nos meus projetos até que os meus projetos me deem dinheiro suficiente para eu mandar o meu CLT tomar no cu, entendeu? É para isso que eu tô trabalhando. É para eu conseguir investir nos meus projetos e poder depois me demitir, botar o pau pra fora, cagar em cima da mesa do chefe, fazer tudo que eu tiver direito, tá ligado? Mandar todo mundo tomar no cu ali. É para isso que eu trabalho. É para poder não ter que trabalhar mais, né? Mas enfim, eu passei o dia inteiro em casa sem fazer nada. E a todo momento tava pipocando essa história aí. Pessoas fazendo videozinho com referência a essa história, tirando onda assim. Ah, briguinha de adolescente no TikTok. E aí eu fiquei meio, não quero saber dessa história não. Até que eu vi um vídeo da Valen Bandeira falando sobre isso aí. Eu achei engraçadinho até o vídeo dela, que ela falou: Porra, gente, a gente que tem 30 a mais, e eu me identifiquei mesmo tendo 25, a gente olha pra vocês, adolescentes, e acha vocês só abobados. A gente tem pena de vocês, a gente acha vocês uns esquisitinhos, porque a gente já passou por isso, entendeu? E eu fiquei curioso pra ver o que era, né? E eu descobri um nicho de influencers adolescentes. Que esse termo influencer adolescente pra mim já é bizarro, tá? Já é muito bizarro, porque como é que você vai ser influenciado por alguém que viveu, vamos lá, um adolescente de 15 anos, tá? Ele tem aí de memória só, tipo assim, 10 anos no máximo, tá ligado? Como é que essa pessoa pode ser chamada de influencer? Quem é que são as pessoas que são influenciadas por adolescentes, tá ligado? E eu fui abrir assim, e essa galera tem 8 milhões de seguidores no TikTok, entendeu? 10 milhões de seguidores. E aí você vê o conteúdo, é basicamente: eu sou uma adolescente rica e você que é um adolescente pobre ou um adulto pobre que teve a sua adolescência roubada por ter que trabalhar debaixo do sol quente desde os 10 anos de idade. Acompanha aqui como é ser uma adolescente rica que, além de ser rica, agora ganha dinheiro com a internet pelo fato dela já ser rica antes. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, é esse o nicho. São adolescentes ricas que viajam e fazem conteúdo das viagens. E aí pessoas pobres assistem para ter pelo menos um sentimento, pelo menos entender como seria a vida delas se elas não fossem pobres fodidas. É isso que eu entendo sobre esse conteúdo. E aí o que eu entendi disso aí é que uma menina deu em cima do namorado da outra, só que aí depois eu fui ver que foi só uma curtida no story. Só que aí, aparentemente, hoje em dia os códigos de flerte eles são muito específicos, então uma curtida no story realmente é um flerte. E aí tem Dix, eu acho, que é como se fosse uma conta privada dessas pessoas que são influencers, que é tipo: aqui é onde eu só aceito meus amigos, aqui é minha conta profissional. Eu entendi que é isso aí. E aí essa mina tentou seguir esse cara, esse menino, né? Menino, né? Tem 15 anos.
E aí, enfim, e aí deu essa treta aí. E aí tava todo mundo brigando. Aí a mãe da menina entrou no meio disso aí. E aí também colocou gás na treta e não tentou resolver. Sei lá, eu não entendi muito bem. Mas o ponto disso tudo aí pra mim é que eu tenho uma opinião bem radical sobre isso. E que se você aí que tá ouvindo esse programa tiver menos de 18 anos, talvez você se incomode com a sua opinião. Eu me incomodaria se eu tivesse menos de 18 anos e ouvisse alguém falando isso. Mas eu acho que hoje em dia, tá? Eu acho que no começo dos anos 2000, 2010 ali, ainda dava pra adolescente ter internet e ficar bom de cabeça, porque era um vício, não era tanto um vício ainda, e não era tanto algo, uma questão de saúde pública, porque eu acho que celular hoje é uma questão de saúde pública. Eu acho que adolescente hoje em dia não deveria mais ter contato com a internet e muito menos com rede social, entendeu? Eu acho que você tem que ter um limite ali. Eu diria 18 anos, mas eu sei que isso pode parecer muito radical, então talvez 16 anos a pessoa pode começar a ter uma rede social ainda sob a supervisão de um adulto. Mais um avião passando. É muito. É 1 da manhã e é muita poluição sonora, né? É muita poluição sonora pra um lugar só. Tá ligado? Enfim. E aí eu acho que 16 anos, se eu quiser ser legal, assim, mas eu acho que eu só deixaria meu filho ter uma rede social, ou minha filha, com 18 anos. Eu acho que estraga muito a cabeça de um adolescente você ter rede social, você tá ali sendo bombardeado por muito conteúdo e muito conteúdo diferente e que são adultos falando para adolescentes o tempo inteiro, né? E você não sabe o que é que esse adulto vai falar pro seu filho, entendeu? E que eu não acho que você tem que colocar o seu filho numa bolha para ele não ter acesso ao mundo, mas eu acho que você precisa cuidar para saber exatamente o que é que está sendo consumido e tomar muito cuidado para que esse adolescente não caia nos buracos assim. E outra, vamos supor que crie-se uma lei aí que pode ter a partir dos 14 anos rede social, tá? Eu ainda acho que para você fazer conteúdo para rede social, você tem que ter no mínimo 18 anos, tá bom? Vai consumindo ali, vai maturando a ideia para sua cabeça e aí você começa a produzir conteúdo, tá? Porque, caralho, é muita coisa pra cabeça de um adolescente você ter 7 milhões de pessoas olhando a sua vida. E o conteúdo dessas pessoas não é um conteúdo específico. Tipo, eu vou falar só de maquiagem. Vou fazer vou fazer vídeo sobre videogame. Vou fazer vídeo sobre, sei lá, qualquer coisa. Deixa eu passar o ônibus fazendo barulho pra caralho. Às 1 da manhã. Tá. É muita coisa pra cabeça de um adolescente ter 8 milhões de pessoas olhando a sua vida, porque o conteúdo dessas pessoas não é nada específico, é sobre a vida delas só. Então elas ficam mostrando a vida delas, os patrocinadores dão dinheiro pra elas mostrarem cada vez mais a vida delas, e aí pagam viagem pra ir um bocado de adolescente pra um canto. E aí vira esse espetáculo, a vida do adolescente vira um espetáculo, e aí vem uns velho, tá ligado? Vem uns cara de 20 mais anos, tá ligado? De 30 anos que fica dando pitaco na vida de adolescente, acompanhando a vida de um adolescente, tá ligado? E isso não entra na minha cabeça. Como é que você pode ser um adulto, olhar um conteúdo de um adolescente, ficar acompanhando e ainda por cima, o que aconteceu nessa treta aí foi que os adolescentes começaram a ser muito xingados e linchados na internet. E você vai ver os comentários, é uns caras barbudos, umas mulher velha com os peitos caídos, entendeu? Comentando sobre a vida dos adolescentes aleatórios da internet. Caralho, isso daí pra mim não entra na minha cabeça, tá ligado? Não entra na minha cabeça. Essa sessão aqui do podcast ficou só a minha raiva
em relação a adolescentes. Então é isso. Eu acho que adolescentes não deveriam ter rede social e muito menos serem influencers, né? Porque talvez isso seja um grande diagnóstico do que a sociedade se tornou, né? A sociedade olha para adolescentes e tem eles como influencers, né? Pra mim, esses adolescentes aí, que são, entre aspas, influencers, são o fenômeno é muito parecido com aquele pastor mirim, entendeu? Que é um bocado de adulto vendo uma criança, um adolescente claramente em surto, né? Claramente maluco, claramente, né, foi feita uma lavagem cerebral tão grande na criança que ele acha que ele é um profeta mesmo, tá ligado? E o pai dessa criança ensinou tão bem a ele: olha, você é um profeta, você vai convencer as pessoas que você é um profeta, elas vão acreditar em você e você vai tirar dinheiro delas. Os influencers são a mesma coisa. Você vai ligar a câmera, você vai mostrar o seu lifestyle, a sua vida de milionária, que você não é milionária, sua mãe e seu pai são milionários, mas você vai vender para as pessoas que você é uma milionária, vai mostrar mais um filho da puta com a moto. É impressionante. O programa tem o quê? O programa tá com 1 hora já. Caralho, 1 hora já. Que loucura. Tem 1 hora de programa, eu já fui interrompido 6 vezes por avião, carro de lixo, moto com escapamento estourado. É isso aí. Essa é a merda, né? Mas enfim, me perdi de novo. Tá, esses influencers aí, adolescentes, pra mim são a mesma coisa, os mesmos canalhas que o pastor mirim, entendeu? E eles ganham dinheiro de otário, tá ligado? Só que o pastor mirim é pior, assim, porque ele tira dinheiro diretamente das pessoas. O que os influencers fazem é só tirar o tempo das pessoas mesmo e deixar elas cada vez mais abobadas. E elas também não fazem isso de propósito, eu sinto. Eu acho que sei lá, a sociedade hoje induz um pouco os adolescentes a quererem ser influencers, né? Então, se você é um adolescente que tem 8 milhões de seguidores, você provavelmente está vivendo a melhor vida possível, né? Você está vivendo uma vida muito foda no fim das contas. Porque você tem atenção pra caralho, que é o que o adolescente mais gosta de ter. Você pode, qualquer draminha que você faça, todo mundo vai estar do seu lado, todo mundo vai querer lhe ajudar, que é o que adolescente quer no fim das contas, né? Então, pra mim, se você é um adolescente influencer, você tem pai ausente, tá bom? Essa é a minha conclusão desse assunto aí. Adolescente influencer é sinal de pai ausente. Vou repetir porque eu gaguejei. Adolescente influencer é sinal de pai ausente. Tá bom? Fica aí com essa frase pra você. Guarda pra você essa frase, tá? E reflete nela. Tá bom? Eu acho que eu vou encerrar o programa por aqui. Já bateu 1 hora. Ainda tem um tema pra falar aqui, que é o do Legendários, né? Porque eu não falei nada sobre Legendários nesse programa ainda. E ontem, né? Hoje saiu uma notícia de um legendário que tava subindo a montanha com cocaína. E eu achei muito interessante essa notícia, mas eu não me aprofundei nela ainda. Mas o que eu posso falar sobre isso? Eu cheguei a escrever na pauta do Falso Show Rádio Show uns beats sobre os legendários, porque eu assisti vários vídeos sobre eles e eu descobri que basicamente eles sobem a montanha porque eles traíram as mulheres, eles se sentiram muito culpados e as mulheres querem que eles provem que se tornaram pessoas melhores e mudaram. Eu entendi que era mais ou menos isso aí. E aí do nada o cara tá subindo a montanha com a bolsa cheia de pó, né? Em nome de Deus. O pó ungido. É isso aí. Bom, eu vou encerrar o programa por aqui. Eu já cansei de gravar isso aqui, tá bom?
Foi muito divertido, muito legal. Adorei voltar a essa persona do podcast. Mas tem limite. Tudo tem limite, tá? Então, se você ouviu o programa até aqui, você comenta praia de nudismo. Não sei por que veio na minha cabeça agora. Eu sei por que, na verdade. É porque eu tava com um questionamento na minha cabeça recentemente, que foi se você pode ir de roupa pra uma praia de nudismo ou se é crime, assim como você ir pelado pra uma praia normal. Esse questionamento veio na minha cabeça recentemente e eu tô pensando nisso há muito tempo, porque assim, se você vai de roupa pra uma praia de nudismo, meio que você tá dizendo pras pessoas que você só quer ver as outras pessoas peladas, né? Então você meio que assume que você é um tarado esquisito. Porque se você vai de roupa, ninguém vai lhe ver pelado e você vai ver os outros pelados, né? É um voyeurismo aí da nude. Ai, ai, tá bom, né? Tá bom. Então, se você ouviu o programa até aqui, você comenta. Você comenta praia de nudismo, tá bom? E obrigado. Tchau. Dá um like aí, um compartilha aí com adolescentes que tem rede social. Dá um gostinho, porque isso ajuda pra caramba pra esse programa aparecer pras outras pessoas. Eu odeio pedir isso aqui, mas eu quero que meus projetos deem certo, né? E se você ouviu até aqui, eu presumo que você gostou desse programa. Então, se você gostou desse programa, dá um like aí, tá bom? Faz esse favor pra mim. Um abraço pra vocês. Tchau e até o próximo programa. Um beijo.